Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um tipo de vídeo diferente, né? Hoje nós vamos fazer aqui um react e o motivo desse react são as recentes declarações de um pastor muito conhecido no Brasil, que é o pastor Anderson Silva, tá? Se você não conhece o Anderson Silva, é um pastor que começou a fazer muito sucesso a partir ali de 2017, 2018, e ele ficou muito associado a duas coisas, né? Associado ao movimento maçonaria, que seria um movimento que buscava resgatar a masculinidade bíblica, uma ideia um pouco parecida com o Legendários, né? Só que de forma diferente, né? Um movimento encabeçado e liderado por ele. E o Anderson Silva também ficou muito conhecido na internet por causa da sua luta contra pastores que cometiam abuso, né? Então ele denunciou muitos pastores que haviam se corrompido no sentido ministerial, sobretudo na área da ética relacional, né? Então ele denunciou muitos pastores envolvidos com prostituição, adultério e coisas do tipo, tá? Então isso tornou ele alguém muito conhecido. No entanto, recentemente, ele tem se aproximado bastante do catolicismo. Isso tem incomodado e deixado muita gente confusa, né? Porque o Anderson Silva ainda se intitula pastor, pelo menos até o momento em que nós estamos gravando esse vídeo. E ele tem dado várias declarações que tá deixando algumas pessoas confusas, porque isso vindo de um pastor faz parecer que é verdade, né? Então, a gente está aqui para comentar um pouco dessas falas dele. Antes de começar, é importante lembrar que existem pessoas que acreditam que o Anderson Silva está se aproximando do catolicismo não necessariamente porque ele acredita nas coisas que ele está pregando, mas por uma motivação simplesmente financeira, né? Ele teria perdido muito dinheiro com as polêmicas recentes e agora ele está precisando de um novo público, né? Ele estaria queimado com o público evangélico, então ele quer vender para o público católico. Eu não descarto essa hipótese, mas eu quero lembrar que não é disso que eu quero tratar aqui. Eu não vou tratar das motivações do Anderson Silva para ter essa aproximação com a Igreja Católica. Eu quero tratar especificamente dos argumentos dele em um vídeo que ele mesmo soltou na rede social dele, tá? Esse vídeo aqui é um pequeno trecho da participação dele no Redcast, tá? Vamos ver o que ele fala aqui e vamos comentar a respeito para ver se faz sentido. A graça de Deus e a providência de Deus me fez conhecer a Deus como protestante, ok? Mas se você é íntegro e se você tem caráter, você tem que fazer a reflexão correta, completa. É igual, por exemplo, o protestante nesse ódio implícito a Maria, cara. Sendo que é o ser humano mais perfeito e santo, depois de Jesus Cristo, que botou o pé. Tá, o vídeo já começa de forma interessante, ele falando que pela graça de Deus ele conheceu Jesus, sendo protestante, evangélico e tudo mais. E aí ele começa aqui a dar o primeiro argumento que eu discordo frontalmente, quando ele diz que entre os evangélicos existe um ódio implícito a Maria. Vamos lá. Essa é uma acusação bastante grave e muito falaciosa, tá? Primeiro porque é verdade e é fato que, vez ou outra, em um lugar ou outro, a gente vai ter, sim, evangélicos amalucados que vão fazer coisas desse nível. Então, nos anos 90, por exemplo, teve um pastor que ficou muito famoso por colocar uma santa no púlpito e ficar chutando ela, dizendo que ela não era Deus e coisas do tipo. Então, esses exageros, naturalmente, vão acontecer. Mas isso não define o protestante, tá? Isso não define o evangélico, sobretudo o protestante, porque aqui, ao usar o termo protestante, o Anderson Silva faz com que nós nos lembremos daqueles que primeiro foram chamados assim, os reformadores. Então a gente pensa em Lutero, Zwinglio, em Calvino, e ao analisar o que esses homens falavam sobre Maria, você não vai perceber ódio ali. Muito pelo contrário, basta você fazer aí uma pesquisa rápida. O que Martinho Lutero pensava sobre Maria? Você vai ver que Martinho Lutero defendia ideias que hoje os evangélicos têm dificuldade, mas que os católicos admitem, né? Então, as crenças a respeito de Maria, como o fato dela não ter outros filhos, né, ou algo que hoje a maioria dos evangélicos não compreende dessa forma, o primeiro dos protestantes, ou o pai do protestantismo, né, porque a gente sabe que Lutero ele não é o primeiro, mas ele é aquele nome que ganhou mais notoriedade. Lutero acreditava que Maria realmente se manteve virgem, mesmo depois de Jesus, que ela nunca teve relações com José. Algo que hoje nós olhamos e pensamos que isso é um pensamento católico. Então o que eu estou trazendo aqui? Não faz sentido dizer que o protestante odeia Maria. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles admitiam que Maria era mãe de Deus, por exemplo. E os evangélicos intelectualmente robustos, né, evangélicos que são realmente comprometidos com suas crenças, entendem e não tem problema em admitir que Maria é mãe de Deus. É claro que a gente coloca um parêntese aqui. Maria não é mãe do Espírito Santo, Maria não é mãe de Deus Pai. Maria é mãe de Deus porque ela dá a luz ao Cristo. E Cristo é Deus, então, naturalmente, é mais sobre Jesus do que sobre ela. Então, como que nós, protestantes, vamos odiar
aquela que nós reconhecemos como mãe de Cristo. Não faria sentido, né? Não faria sentido. Então, como eu disse, tirando os excessos que existem, não só no meio protestante, mas no meio católico também existe excesso em outros sentidos, o que nós de fato odiamos não é a figura de Maria. O que nós odiamos é aquilo que se faz com a figura dela. Nós entendemos que Maria, ela é vítima de corações idólatras, que colocam ela num lugar onde ela nunca se colocou, adoram ela com uma adoração que ela nunca pediu e fazem isso de forma que a Bíblia simplesmente não admite, tá? Então, nós evangélicos não odiamos Maria e nós entendemos que Maria é vítima de corações idólatras. Porque se ela soubesse, se ela estivesse vendo o que se faz hoje com o nome dela e com as imagens dela, ela não iria concordar, tá? Então, não é que a gente odeia Maria, pastor Anderson, a gente odeia o que muitos católicos têm feito com a imagem dela, tá? Odiamos o pecado e não a pessoa, até porque nós entendemos que Maria é inocente disso. Maria em si não era idólatra e nunca se fez objeto de adoração. Então, vamos continuar aqui para ver a sequência do que ele vai falar aqui. Na Terra, cara. Ela carregou o Criador do universo no ventre dela, cara. Que ela foi escolhida por isso. Né? Ela não é barriga de aluguel, não, cara. Ela não é barriga de aluguel. Entende? Tipo assim, ó, deixa eu pegar uma qualquer aí pra ser a barriga de aluguel miraculosa do Criador. É muita loucura, cara. É muito desrespeito. Aí, por exemplo, para afirmar ou para atacar o que você chama de idolatria no catolicismo, você precisa ser desonesto intelectualmente. Isso que eu não consigo conceber como um cristão protestante. Atacar aquilo que nós chamamos de idolatria. Então, o pastor Anderson Silva não considera que a figura de Maria sofre com idolatria. Ele não considera isso. Então, nós atacamos um espantalho. Será mesmo? Será mesmo que, nesse exato momento, não existem igrejas católicas aqui no Brasil, não existem fiéis católicos que estão diante de uma peça de gesso, de uma estátua com contornos femininos e orando para essa estátua, fazendo pedidos e até agradecendo a ela. Não existe idolatria quando se trata da figura do personagem Maria. Será que não existe mesmo? Ou será que o pastor Anderson está simplesmente fazendo um recorte, né? Ele está pegando a pior parte do protestantismo, que não compreende Maria, e pegando a melhor parte do catolicismo, que é aquele catolicismo esclarecido, que não tem Maria como alguém a ser venerado ou alguém a ser adorada, né? Porque venerar eles veneram, eles dizem que não adoram, mas só veneram, o que, em termos práticos, são coisas assim facilmente confundíveis, tá? Então, dizer que venera Maria, será que isso é uma realidade do catolicismo brasileiro, pastor Anderson Silva? Será? Quando você coloca os irmãos para pensarem, tá maluco, cara. Porque sabe, para concluir, qual é o maior problema dos pastores? Dinheiro. Se você é livre, você entrega recursos financeiros à obra de Deus se você quiser. Mas quando você é fraco, eles te manipulam a entregar tudo o que eles determinam que você entregue. No fim, toda essa suposta defesa de fé nada mais é do que dinheirismo. Aqui é interessante que a conversa simplesmente muda, né? Ele começou falando ali do ódio a Maria e tal, e agora ele fala que tudo é sobre dinheiro. Então, eu fiquei tentando entender qual que é essa conexão. Nós odiamos Maria porque no final a gente quer dinheiro. É estranho a gente ouvir isso de um pastor, porque você que está me ouvindo, que é da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, de alguma outra igreja, você se lembra de alguma vez você ter chegado no culto e o pastor ter dito assim, gente, vamos abrir a Bíblia aqui, porque agora a gente vai falar mal de Maria? Já viu isso acontecer? Aqui a gente pode reconhecer o seguinte, que por causa da nossa vontade de nos diferenciar dos católicos, nós talvez negligenciamos pregações a respeito de Maria como personagem. Então a gente prega muito sobre Davi, sobre Abraão, sobre Salomão, sobre Jó, a gente prega sobre Paulo, sobre Pedro, a gente prega muito sobre outros personagens, mas às vezes a gente esquece ou a gente deixa Maria ali mais no fundinho exatamente para não ter esse conflito, para não gerar esse ruído, né? Então, nesse ponto, é um erro que eu acho que a gente poderia e deveria sim corrigir. Acho que a gente deveria, enquanto protestantes, escrever mais livros a respeito de Maria como personagem, montar mais sermões a respeito das virtudes que Maria tinha, porque eu concordo que Maria realmente é um personagem muitíssimo importante e digna de ser admirada, tá? Esse não é o nosso problema. Nosso problema não é admirar Maria, assim como nós admiramos Moisés, Abraão e tudo mais. Nosso problema é orar para Maria, é rezar acreditando que Maria nos ouve, né? Que Maria escuta algo que só poderia ser ouvido por Deus. Então, esse é o nosso problema. E aí, quando ele fala dessa questão de dinheiro, que no final tudo é dinheiro, é curioso porque a gente tem que concordar que de fato existem pastores mercenários. Isso aí não tem como negar, né? Não tem como negar. Mas não existem padres mercenários?
Será mesmo? Será que na Igreja Católica todo mundo é assim desprendido de dinheiro, de bens materiais, né? Recentemente houve uma crítica muito grande à cantora gospel Aline Barros, porque ela cobrou acho que 200 mil para fazer um show, o que eu também acho um absurdo. Só que se esquece que padres muito populares aqui no Brasil cobram 2 ou 3 vezes mais do que ela. Então não estou dizendo que isso justifica o erro dela, mas que, tá acontecendo nos dois lugares, né? O pastor chega a mencionar que porque a ideia é manipular os membros, que aí você arranca o dinheiro dele, mas até onde eu sei, a Igreja Católica também tem dízimo, a Igreja Católica também tem oferta. E quando a gente fala sobre manipular para tirar dinheiro das pessoas, esse não é exatamente o estopim da reforma? A reforma protestante não aconteceu exatamente porque um tal de João Tetzel, representando a Igreja de Roma, estava andando pelas ruas da Alemanha, prometendo que se você contribuísse com a Igreja, o seu parente sairia do purgatório? Não tem essa frase famosa atribuída a ele, né? Que toda vez que uma moeda cai no cofre, uma alma sai voando do purgatório. Se isso aí não é usar a religião e o poder da fé para manipular e arrancar dinheiro das pessoas, o que é? Então é engraçado porque é difícil acreditar que o pastor Anderson não conhece isso, que ele não tem conhecimento, que ele está falando essas coisas na pura e simples ignorância. É difícil acreditar que um pastor com tanto tempo de trajetória não saiba dessas informações. E que faça um recorte tão específico, né? Aqui no meio protestante tem muito pastor ladrão. Mas, peraí, e os padres? É todo mundo honesto ali? Todo mundo gente boa? A gente não tem que atacar o desonesto, independente da bandeira que ele esteja defendendo, independente da denominação? Então, se é um pastor desonesto, que ele seja criticado. Mas os padres desonestos também não deveriam ser igualmente criticados? E, de novo, eu não entendi qual que é a relação disso com Maria, né? A gente manipula e tal, e odeia Maria. Qual que é a relação disso com o dinheiro? Enfim, mas para finalizar, pessoal, o que eu queria falar para vocês a respeito disso, tá? Eu queria dizer para vocês que o maior problema não é o pastor estar se alinhando agora com o catolicismo, embora isso seja um problema. Mas o maior problema é que muita gente vê isso e começa a pensar que a Igreja Católica sempre esteve certa, né? De que nós somos os grandes hereges que se desviaram e tudo mais. Inclusive, o próprio pastor Anderson, em outro vídeo, ele vai dizer que como poderia a prima falar mal da filha, né? E a prima, no caso, seriam as igrejas protestantes e a filha seria a Igreja Católica, usando aquele velho argumento do tempo, né? A Igreja Católica é mais antiga, portanto ela é mais correta. Gente, isso não faz sentido, tá? Porque se a antiguidade determinasse o nível de verdade de uma crença, né, nós deveríamos ser judeus, porque o judaísmo é mais antigo do que o cristianismo em si. E mais antigo do que o judaísmo são as crenças comuns na Índia, como o hinduísmo, né? Seríamos todos politeístas. Isso não faz sentido. Volto a dizer, protestantes e evangélicos de verdade não detestam Maria. Isso são espantalhos criados por alguns católicos, tá? Tem católico que nem defende isso. Então o que eu quero dizer para vocês é que tomem cuidado com esse tipo de argumentação que inicialmente parece fazer sentido, mas é rasa, tá? Procurem, pesquisem. Quando vocês ouvirem, olha, o protestante odeia Maria, pesquisem para ver se isso é fato, tá? Como eu disse para vocês, pesquisem o que Lutero pensava sobre Maria, o que Calvino pensava sobre Maria e o que a maioria dos evangélicos de fato pensa sobre Maria. Pergunte ao seu pastor, Maria era uma vilã? Maria é uma pessoa do mal? A gente detesta ela, a gente tem que odiar Maria para amar Jesus? Aí você vai ver que a realidade é muito diferente do que esse tipo de espantalho que, infelizmente, algumas pessoas no catolicismo e pessoas que se aproximam do catolicismo têm construído, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você. Se você quiser estudar teologia, sempre lembrando que aqui embaixo você vai encontrar o link para o meu curso, Imersão Fundamentos, onde a gente fala sobre isso, tá? A gente fala sobre o que é ser igreja de fato e diferenças entre igreja católica e igreja protestante e por que nós cremos no que cremos, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, permaneça bem, permaneça seguro em Cristo e nós nos vemos no próximo vídeo.